Fala galera, André Ferreira na área. Hoje eu vou trazer algumas perguntas aqui que foram feitas para mim no último vídeo que eu fiz sobre servidores de MMO, né? Falando sobre o servidor do Tales of Shadowland, que eu estou trabalhando atualmente. E aí surgiram algumas perguntas ali no meu canal que eu vou responder aqui e vou explicar um pouco sobre arquitetura, né? Continuar falando um pouco sobre arquitetura de servidor. Bom, a primeira pergunta que eu vou responder aqui é um rapaz aqui sem, um usuário sem nome perguntou assim: você poderia explicar sobre o carry buffer, né, que você mostrou na prática, mas não explicou como funciona por trás. Ok, vamos lá. A gente está com o código do carry buffer aqui aberto, tá? Ele é um código TypeScript, ele tem uma parte em TypeScript e uma parte em C++, né? Então, vamos entender o funcionamento do carry buffer. Antes da implementação do Care Buffer, todos os pacotes eles são enviados de forma individual para a área de interesse, né? Então a gente tem as entidades que podem ser criaturas, humanoides, outros players ou até mesmo o próprio player, né? Essas entidades elas possuem uma área de visão, né? Um raio em volta deles que eu chamo de área de interesse, né? Nessa área de interesse, todo mundo que está realizando ações naquela área essa informação ela é replicada, né? Ela é enviada para todo mundo que está em volta. Essas ações elas estavam sendo enviadas de forma unitária, né? Então a cada ação que é realizada eu faço um map de todo mundo que está na área de interesse, né? Faço um for ali de todo mundo que está na área de interesse, empacoto, faço um pack do pacote que eu preciso enviar, se é de movimentação, ou se é de ação, ou se é de qualquer outra coisa de replicação, né? E aí eu enviava diretamente para os clientes essa informação. Com o Care Buffer, o que eu faço? Primeira coisa que eu preciso fazer é cadastrar os sockets dentro do Care Buffer. Por isso que eu tenho essas três funções iniciais aqui para adicionar socket, remover e para pesquisar o socket pelo ID, né? Então, quando você loga no servidor, você gera um socket. Esse socket, né, no caso eu estou usando o WebSocket, então é uma classe interna lá do WebSocket que vai fazer toda essa comunicação de envio de mensagem para você, né? E eu atribuo um ID para esse socket para me saber quem é quem, né? E armazeno esses sockets dentro de uma lista para me poder mandar broadcast ou mandar mensagens para todo mundo caso eu precise, né? Ou até mesmo para me saber quantos players tem online, eu utilizo essa lista de sockets, né? E aqui eu faço um controle dos sockets também dentro do Care Buffer, né? Então o Care Buffer ele tem uma lista aqui de sockets, né? Um map de sockets que vai ter o ID do socket como chave e depois o socket propriamente dito, né? A classe socket propriamente dito. Então esse ADD aqui do socket ele é feito quando você loga, né? Você conectou a primeira vez no servidor, você gerou o ID, ele já te adiciona ali no care buffer e vai te remover quando você desconectar, né? Bem básico. E o get é quando eu preciso pegar aquele socket específico ali para poder mandar uma informação. Tendo os sockets dentro dessa classe, né? Essa classe é uma classe estática, então eu consigo acessar essa classe em qualquer parte do meu código e consigo disparar ações dentro dela, né? Então, vamos lá. Essa próxima função aqui, que é o add buffer, o que ela vai fazer? Ela vai receber todos os pacotes que eu precisar aguardar pelo próximo tick, né? Então, como eu citei no outro vídeo, o meu servidor ele roda baseado em ticks de mapa, né? Então, cada mapa tem um tick. Esse tick ele é utilizado para várias coisas. Ele é utilizado para atualização da movimentação e controle da IA dos bichos. Ela é utilizada para atualização das informações, para salvar no banco de dados e tudo mais, né? Dentro dos mapas você tem os respawns, você tem as entidades, você tem as foliages, né? Que são as árvores coletáveis, né? E isso tudo é gerido dentro dessa classe mapa, né? Map. E aí dentro dessa classe mapa tem um tick que vai rodar a cada 250 ms, né? No caso, eu posso aumentar ou diminuir de acordo com a minha necessidade. Quanto mais eu quero deixar o jogo mais fluido, eu aumento essa quantidade de ticks, que é a quantidade de disparos que vão ser realizados para todo mundo, né? Que vai ser atualizado para todo mundo. E aí, à medida com que
todas as entidades que estão presentes naquele mapa, eles vão se movimentando, seja por IA, seja por movimentação do próprio player, levando essa movimentação para o server, né? Porque o client, a movimentação do TOS hoje, ela é muito baseada em como que é a arquitetura de, por exemplo, um COD da vida, um League of Legends, né? É diferente de um servidor 100% autoritário que ele que movimenta o player, né? No caso do TOS, eu deixo solto o player poder se movimentar e o servidor ele tem a função de validar essa movimentação e atualizar essa movimentação, sincronizar, né? Então, toda vez que eu faço uma movimentação, eu estou fazendo o disparo de uma função interna dentro da entidade, que a gente pode até ver aqui, que vai disparar dentro do meu sistema aqui, essa função aqui chamada update entity, né? Eu vou aumentar aqui para a gente conseguir ver melhor, né? Essa função aqui, ela que manda para todo mundo, né? No caso ela é individual, mas o processo inteiro ele manda para todo mundo da área de interesse atualizações sobre a entidade. Quais são essas informações que são enviadas, né? O ID da entidade, no caso o map index aqui. Depois eu posso até falar um pouco mais sobre isso, que eu tive um problema com esse cara hoje, né? Num teste que eu fiz hoje. Ele manda aqui o get states, que é aquele... como é que é o nome dessa... Bitwise, né? Dessa técnica aqui, que é uma técnica de Bitwise, isso aqui é super interessante, porque eu consigo mandar várias informações dentro de uma única inteira, né? Eu mando aqui a posição e a rotação do personagem, né? Mando o HP do personagem, da entidade qualquer, e manda aqui a lista de buffers e debuffers que aquela entidade pode ter, que é o mesmo esquema do Bitwise, né? Só que vocês vão perceber que aqui o Bitwise, aqui de cima eu chamo ele utilizando essa função getState, e aí eu explico depois por que eu preciso chamar desse jeito, né? E depois eu chamo o current flag para poder retornar esse estado, né? Esse estado do bicho. O que vem aqui dentro desse state, né? Se o bicho está vivo, se ele está montado, se ele está stunado, se ele está poisonado e por aí vai, né? Tem uma série de informações que vai dentro desse mesmo Bitwiser aqui. E aí perceba que eu adiciono esse buffer aqui que eu criei dentro do uso ADD buffer ali do carry buffer, né? Então o carry buffer, o que ele vai fazer? Ele vai recebendo essas informações elas vão ser acumuladas pelo ID da entidade, né? Então eu divido o carry buffer por entidades, né? Eu tenho o socket das conexões, essa conexão ela é atrelada a uma entidade, que é a entidade do player, né? Que é a sua entidade, no caso, então eu armazeno essas informações de acordo com a entidade. Por quê? Porque isso aqui é diferente para cada entidade, né? Cada entidade vai estar vendo um grupo de entidades diferentes, vai estar vendo uma parte do mapa diferente, mesmo que você esteja no mesmo local, às vezes uma entidade ali ela é sua aliada, às vezes ela é sua inimiga, né? Dando exemplo assim, por exemplo, às vezes você está com um amigo na party, o state que vai ser enviado vai ser diferente de uma pessoa que não está na party com você, porque o nome do personagem fica diferente, por aí vai, né? Se ele está na mesma guilda, isso tudo aqui é gerenciado dentro desse cara aqui, né? E aí eu vou mandando isso lá e enfileirando, né? Por isso que o nome é Carry Buffer, né? Vou enfileirando, fazendo uma fila ali de ações. E aqui ele verifica, né, se eu tenho um pacote que está duplicado. Se por algum motivo o sistema, né, foi alterado e ele está duplicando o pacote, né, o tick está menor do que o tick do Carry Buffer, porque o Carry Buffer também tem um tick, né? Mas por acaso o tick está aqui embaixo, ó, no set interval, né? Vamos dizer que por algum motivo qualquer que seja, esse pacote foi duplicado. Como é que eu sei que esse pacote é duplicado, né? Então tem uma função aqui para verificar se foi duplicado, né? Então eu gero uma hash aqui para identificação de cada pacote, né? E essa hash ela vai ser gerada com base no que tem internamente de informações desse buffer, né? O próprio byte buffer ele tem a função de 2hex, né? Para poder gerar um hexadecimal do buffer, então eu consigo verificar a integridade, né? do pacote. E aí eu consigo ver se tem alguma duplicata. Se tiver duplicata, eu só ignoro, né? Não tem por que fazer nada com uma duplicata. Não vou mandar o mesmo pacote duas vezes para o usuário.
E aí ele vai adicionando isso dentro de um mapeamento, né? De um mapeamento de pacotes ali, que é separado aqui, ó. Essas carries aqui, né? A carry ela tem como chave primária ali o, o ID da entidade e tem uma lista de byte buffers ali que podem ser feitos, né? E aí ele vai, de tempos em tempos, fazer uma verificação se ele vai mandar esse pacote, né? Quais são as regras para ele enviar o pacote, né? São duas regras principais. Primeiro, se o pacote acumulou suficiente para ter mais de 1024 bits, se eu não me engano aqui eu coloquei um max buffer size aqui de 1024 bits, né? E aí depois eu volto nesses outros dois parâmetros aqui que também a gente pode falar. Então ele vai verificar esse max buffer size, né? Então a cada tick ali que for dado de 200 ms, ele vai verificar se esse buffer já foi alcançado ou até mesmo quando, na verdade, se não me engano, essa verificação ela é feita aqui, ó, na check-in and send. Então toda vez que eu adiciono um buffer novo, eu verifico se esse buffer já alcançou o tamanho de 1024 bits. Senão eu vou esperar o tick, né? Aí o tick ele é obrigatório, então a cada 250 ms ele obrigatoriamente vai enviar um pacote, né, independente dele ter menos de 1024 bits. Então, se tem menos pessoas concentradas, se tem menos entidades concentradas na sua área de interesse, você vai receber a cada tick. Se você tem mais pessoas nas suas áreas de interesse, você vai receber mais atualizações, porque essa fila ela vai encher mais rápido, né? Vai ter mais gente fazendo movimentação. E aí, caso ele cumpra essa regra ou ele passe aqui pelo tick, né? Que ele vai verificar aqui se o buffer está maior que zero, ele também vai fazer o disparo do send buffer aqui, né? Essa função aqui, ela vai fazer o que? Ela vai combinar todos os byte buffers. Então a gente tem vários pacotes diferentes. Esses pacotes eles podem ter coisas diferentes, eles podem ter movimentação, eu posso adicionar outros pacotes. No caso hoje eu só estou usando de movimentação, mas eu poderia adicionar qualquer outro pacote aqui do sistema dentro do carry buffer para disparar junto, tá? Aí eu teria que fazer uma pequena alteração lá no client para ele conseguir entender isso daqui, porque tem uma trava ali só para pacotes de movimentação que eu coloquei, mas eu posso tirar, não há nenhum problema, né? E aí ele vai fazer aqui um combine, né? Ele vai fazer um combine pegando tudo que está na fila de buffers, enviando aqui, ó. A função está aqui, o combine. Basicamente, o que eu precisei fazer aqui para isso ficar razoavelmente funcional, né? Talvez não seja a melhor prática possível, mas funciona legal. Como é que eu faço para distinguir onde começa e termina um buffer, né? Se eu tenho uma quantidade fixa de buffers ali, de datas, eu conseguiria simplesmente fazer o mapeamento e aí eu poderia estar só apendando, né? Adicionando o buffer depois do outro. Qual é o problema disso, no final das contas, tá? Que se tiver qualquer tipo de erro na leitura desse byte, tá? Ou na escrita desse buffer, o que vai acontecer lá no client? Quando o client receber, ele vai começar a fazer a leitura, ele vai percorrer aquela distância ali que você definiu que seria do buffer, né? E aí ele vai truncar ali para ir pegar o próximo e fazer a leitura e tudo mais. E aí, obviamente, você consegue dividir ali pelo tipo, né? Você consegue colocar o primeiro byte como tipo, e aí você vai pegando a quantidade certa de bytes de acordo com o tipo. Essa era a forma como a gente fazia na versão anterior do TOS, e isso causava N problemas diferentes, tá? Principalmente causava erros inexplicáveis assim, de teleportar o player para um lugar longe, dava uma série de bugs, isso por causa de um byte que estava fora do lugar, né? Como é que eu fiz nessa versão para tentar resolver esse tipo de problema? Em vez de fazer uma validação do final do pacote a partir da quantidade de bytes que aquele pacote teoricamente deveria ter, eu adicionei um end packet byte aqui, que é uma sequência de bytes final, né? Essa sequência de bytes, ela tem que ser diferente do que normalmente você vê dentro de um pacote, tá? Então, para isso, eu tive que ir lá olhar como é que os pacotes estavam se comportando, onde eles começavam e terminavam.
E aí também pedi auxílio ao meu chat GPT, né? E falei assim, cara, eu preciso ter uma forma de conseguir definir um final para o pacote, né? Ah, mas a gente vai estar colocando 4 bytes aqui. Você está adicionando 4 bytes a cada pacote e tudo mais. Sim, eu estou adicionando. 4 bytes, se a gente for levar ao pé da letra, né? Isso quer dizer que você estaria talvez adicionando um parâmetro inteiro dentro do pacote, né? Os mais puristas aí vão falar assim, cara, o ideal para ficar assim lindo isso aqui é o quê? É você não utilizar um pacote finalizador, né? E ter uma sequência de bytes e economizar o máximo possível. Você consegue otimizar ainda essa chamada, né? Você consegue aí, por exemplo, tirar a rotação, já que o cliente ele vai fazer a movimentação com o nave mesh. Você consegue transformar esse int 32 do life num byte. Você consegue fazer ainda umas peripécias aqui para dar uma reduzida aqui, que você vai ganhar um pouco mais de 6 bytes, por aí, mais ou menos, né? E 6 bytes mais os 4 lá de cabeçalho que está sendo de finalização, vamos dizer que a gente ganharia 10 bytes aqui, tá? Ok, isso é importante nesse momento, da forma como o sistema está arquitetado, né, como ele foi feito, isso não está sendo tão relevante assim, para ser muito sincero, tá? Aonde que talvez isso poderia surtir algum tipo de efeito real, assim, né, de ter uma interferência real? Provavelmente num evento massivo com 200 pessoas em tela isso poderia interferir mais. Só que, honestamente, hoje eu analiso que o problema é muito mais o cliente conseguir processar os 200 players do que propriamente o servidor conseguir mandar a atualização, né? O Care Buffer ele já tem várias proteções ali para não ter duplicação de buffer. Ele tem uma questão também na parte de atualização da movimentação, que eu só vou atualizar o pacote de movimentação do player caso de fato ele se mova, né? Se ele estiver parado em idle lá, não tem por que eu estar atualizando posição, né? Então, honestamente, da forma como está aqui, não está fazendo tanto efeito eu fazer essa otimização que eu já sei que eu posso fazer, né? Uma hora ou outra talvez eu pare e faça, né? Se eu sentir necessidade de fazer isso, mas hoje está bem suave mesmo, assim, né? Tá bem tranquilo. Até porque, de novo, né? A movimentação do servidor ela não é autoritativa, ela é só o servidor só verifica se você deveria estar naquela posição ou não e te move caso você não deveria estar naquela posição ali e tal. E aí a gente já emenda numa outra pergunta super interessante aqui, que foi feita aqui, deixa eu procurar, pelo Gustavo, né? Não tem o sobrenome dele aqui. E ele falou assim: você poderia fazer um vídeo de como o ping pode influenciar no game? Se entendi correto, a movimentação está atrelada ao servidor. Logo, quanto maior ping leva a lentidão do personagem, teleportando e tal, né? Vamos entender isso daí um pouquinho. Eu vou abrir um espaço aqui que eu vou perder um tempinho aqui tentando explicar uma parte que é super importante, que normalmente é muito negligenciada, tá? Eu vou explicar sobre a questão do protocolo. Basicamente, na internet a gente tem dois protocolos principais, né, que todo mundo já deve estar careca de saber aí, que é o TCP e o UDP. Qual é a diferença entre esses dois caras, né? Existem várias diferenças de arquitetura e tal, mas a diferença mais básica de todas é que o protocolo TCP ele é um protocolo que garante a entrega. Isso é, ele é um pouco mais lento, mas você tem garantia que todos os pacotes que são enviados eles são entregues, ok? O UDP, por outro lado, ele é um pacote que ele não se preocupa o retorno do servidor saber que aquele pacote foi recebido. Porque na prática o TCP o que ele faz? Ele envia um buffer, né? Ele envia um pacote. Quando esse pacote chega lá no cliente, o protocolo ele retorna para o server falando, ó, consegui entregar esse pacote aqui. E aí o servidor ele libera, vamos dizer assim, né? Se a gente tivesse utilizando uma tecnologia de servidor que ele fosse bloqueante, né? O que que vem a ser isso? Ah, você está rolando um processo, esse processo é um processo linear, aonde eu disparo uma ação e aí eu preciso esperar o retorno do TCP para me saber se o restante eu posso executar, né?
dependendo da linguagem que você estiver utilizando, você tem esse modelo, que o TCP vai ser aguardado enquanto não retornar essa informação de retorno, né? Você não faz aproximação. Normalmente, isso era bem conhecido aí da internet, né? Por exemplo, quando a gente utilizava aí as versões mais antigas do PHP e tal, e algumas outras tecnologias funcionavam basicamente desse jeito, né? Você mandava uma requisição, esperava o retorno, enquanto você estava esperando o retorno, o servidor ele não fazia nada, né? E aí o Node.js ele veio com uma proposta justamente para conseguir evitar esse tipo de problema, usando a sincronicidade, usando o event loop, usando callbacks, usando uma série de tecnologias embarcadas ali, né, multithreads. Então, assim, você tem a possibilidade de você ter vários processos rolando em paralelo. Então, quem manja um pouquinho mais de arquitetura aí sabe que o Node.js ele tem uma grande vantagem com relação à maioria das tecnologias que foram feitas para a web aí, justamente por causa do event loop, né, e de você conseguir fazer as coisas de forma assíncrona, né? Tanto que várias tecnologias depois da implementação do Node começaram a migrar para esse tipo de solução porque você tem a possibilidade de ter uma quantidade muito maior de requisições utilizando o Node.js, tá? E isso não sou eu que estou falando não, tá? Quando eu comecei a estudar Node.js lá em 2010, 2011, não lembro direito quanto que foi, eu lembro que eu vi um vídeo do Akito ou li um texto do Akiton Rails, né? Falando sobre um comparativo técnico das tecnologias que tinham na época ali, do Twitter, Java e tudo mais, e o Node. Né? E o Node ele tinha uma performance muito superior a todas essas outras tecnologias, justamente por fazer uma implementação assíncrono, né, de request. Então você consegue ter uma quantidade de requests chegando, o processo ele não para e ele vai disparando a resposta à medida com que vai terminando o processo ali, né? E aí você pode se questionar assim, tá, mas o DP, por que você não usa o DP? Porque você não precisa ter você não precisa ter uma certeza absoluta de que todos os pacotes que você está enviando está chegando e você não tem uma necessidade da informação estar 100% fidedigna, já que é um MMO, então informações elas são perdidas eventualmente, obviamente, né? Uma movimentação, você perder um pacote de movimentação no meio de 250 ms, não vai fazer tanta diferença assim? Sim, eu concordo plenamente. Só que acaba que na nossa outra versão do servidor a gente usava o DP. Só que aí você começa a implementar é, o- você começa a implementar dentro do DP funções para garantir entrega de alguns pacotes, porque tem funções do MMO que você tem que garantir que o cara recebeu. Né? Por exemplo, se o cara interagiu com uma mesa de crafting, você precisa garantir que o cara recebeu o pacote para abertura da janela de crafting e a lista de itens que ele pode craftar ou não, correto? Né? Então acaba que você vai fazendo uma espécie de gambiarra dentro do DP para você conseguir fazer com que os pacotes sejam válidos. Né? Um outro ponto também é que, como você não tem uma garantia de que esse pacote vai chegar ao destinatário, você acaba submetendo ele várias vezes, né? Então, nosso servidor antigo, a gente mandava várias vezes o mesmo pacote, porque caso, por algum motivo, algum pacote tenha sido extraviado no meio do processo, enfim, ou ficou lento, né? Deu um lag e tudo mais, o cliente receberia essa informação de um jeito ou de outro, tá? No meu ponto de vista, isso resolve o problema? Isso não resolve o problema, porque a maior parte do jogo, do MMORPG, ele precisa que o pacote chegue ao destinatário. Né? O único pacote efetivamente que pode ser perdido é o de movimentação. Então você fala assim, pô, eu vou usar o DP só para movimentação e o resto eu vou usar TCP, né? Honestamente, você pode usar até HTTP, você pode usar qualquer protocolo que você quiser por cima que você se sentir confortável. Né? Uma tela de craft, uma tela de Action House, né? Alguma coisa do tipo assim. Isso não precisa ter uma velocidade tão grande assim, né? Um carregamento de um tooltip e tal, né? O que precisa ter velocidade? Pô, o combate. O combate ele é bem dinâmico, né?
Então, na movimentação e no dano, você precisa ter um dinamismo. Então, talvez você possa fazer uma opção de falar assim, pô, vou usar o DP no dano e na movimentação. Só que aí você começa a pensar assim, pô, mas não receber um pacote de dano também é um negócio crítico, não é mesmo? Né? Imagina, você dá uma espadada e você não vê o hit subindo, né? Por quê? Porque não recebeu o pacote de hit. Então acaba que no final das contas você vai resumir o DP a uma gambiarra imitando o TCP, que aí você perde totalmente a real, né, a real função do DP, que é você conseguir enviar pacote sem ter o compromisso de entrega, né? Então, assim, muitos jogos que eu já participei, para quem não sabe, né, eu já tive servidor de vários jogos no passado aí, né? Já tive servidor de Ultima Online, já tive servidor de Ragnarok, já tive servidor de World of Warcraft, né, servidores privados. Então, assim, todos os servidores, um amigo meu, a gente conversa muito sobre isso também, ele teve servidor de Lineage 2, né? Todos esses MMOs antigos, eles usam TCP, tá? Nenhum deles usava o DP como protocolo, porque é mais fácil você tentar otimizar os pacotes de movimentação do que você ter que ficar criando uma série de gambiarras dentro do DP para você conseguir validar que o pacote foi recebido com sucesso, né? Então, essa foi a opção da galera da antiga e também está sendo a minha aqui nesse caso. Estou usando o WebSocket, né, que é uma tecnologia um pouco mais, uma tecnologia moderna, mas por baixo dos panos o WebSocket ele usa TCP. Isso está fazendo alguma diferença na nossa realidade? Nenhuma. Por quê? Porque eu estou usando Predict movimentação nave mesh. Eu não estou usando o servidor autoritário para movimentação. Vamos tentar entender isso, tá? O amigo falou assim, pô, isso influencia na movimentação, correto? Nem sempre, tá? Vou explicar por quê. Você tem duas formas básicas de você conseguir fazer a movimentação no multiplayer, tá? Você tem a forma autoritativa, que é quando você faz um input do WSD ou do mouse e teclado, qualquer coisa do tipo, dentro do client, o client envia essa informação para o servidor. O servidor, por sua vez, quando ele é autoritativo, executa ações para conseguir identificar a posição, o nav mesh, e aí na maioria das vezes você precisa ter o nav mesh dos mapas dentro do servidor para fazer cálculo de trajetória, para você poder fazer colisão e tudo mais, né? Isso tem menos probabilidade de você ser hackeado no final do processo, né? Porque o servidor ele está executando essa função internamente dentro do server. Porém, você tem um outro problema, porque o servidor ele fica muito mais pesado, ele fica muito mais lento em termos de processamento, porque ele precisa fazer cálculos de nave mesh, né? Cálculos de trajetória, que não é uma coisa tão trivial assim, né? E aí ele precisa passar para os clients aonde que todo mundo está. Exatamente. E essa atualização ela precisa ser muito frequente para que a movimentação fique 100% fluida, né? Nossa versão anterior de servidor, a gente utilizava exatamente essa técnica. O cliente mandava a posição que estava querendo se mover, né? Se era para frente, para trás e tudo mais. O servidor ele tinha o sistema lá para identificação da malha, né? Da nave mesh do mapa, e aí fazia a movimentação primeiro no server, depois mandava a atualização para todos os clientes para poder fazer essa movimentação. O que, que acontece na prática? Deu um pouquinho de latência no servidor ou um processo que travou lá dentro do servidor, todo mundo trava, né? Talvez seja a impressão que você tenha do cara meio que congelar assim quando ele está andando, né? Ele fica congelando e tal. Isso daí pode ser tanto um processo interno do servidor. Se for uma tecnologia, né, um C++, um C Sharp e tal, que não que até possuem hoje em dia suporte à sincronicidade, mas não é a base, né? Por exemplo, lá no C Sharp você teria que usar um task, né? No C++ eu não sei direito, eu acho que tem também um sistema de assincronia dentro de C++, né? Porque na prática, né, a galera pensa que o Node.js, na prática mesmo, ele é C++, tá? A interface de comunicação com o programador que é em JavaScript, mas depois ele vai compilando esse negócio aí até chegar lá no libuv, né, que é C++. Então, assim, enfim,
não vou entrar muito em questão de discussão sobre tecnologia aqui, porque vai aparecer 50 pessoas querendo falar sobre o assunto e tal, e para mim é uma discussão muito irrelevante, honestamente, como eu sempre falo nos meus vídeos aí, falo para todo mundo que me pergunta, você pode ter a melhor tecnologia do mundo, a melhor linguagem do mundo, se você for um programador ruim, não importa nada a teoria que você tem na sua cabeça, né? Eu quero ver o código, eu quero ver o que você fez efetivamente, eu não quero saber a teoria do que você acha que é melhor, entendeu? Se você conseguir me mostrar alguma coisa que você fez aí que ficou do caralho, aí, pô, você tem meu respeito. Se não, cara, é só mais uma pessoa falando, né, o que acha que na teoria funciona, né? Então, assim, de novo, para você conseguir ter um entendimento, né, bacana do que está causando esse problema na movimentação, você precisa entender de protocolo, você precisa entender da sua linguagem que você está utilizando, né? Se ela é uma linguagem bloqueante, se ela não é. Se ela tem algum tipo de problema efetivamente, porque o ping, ele pode ser um dos fatores que causa isso? Pode. Mas é um dos, né? Existem outros fatores, né? Isso, por exemplo, nunca vai acontecer dessa movimentação travada dentro do TOS. Por quê? Porque o TOS ele não usa servidor autoritativo. Como é que funciona o TOS? Eu mando para o cliente a posição que eu quero que ele vá. Mas quem vai fazer essa movimentação é o cliente. O cliente vai utilizar um sistema de nave mesh interno da Unreal Engine para poder fazer essa movimentação. Então, o que vai acontecer se o servidor lagar? Se o servidor der um problema lá, que ele parou de receber por alguns segundos e tal. Você vai ver o seu personagem andando normalmente e todos os bichos que estavam à sua volta, que já tinham recebido um pacote de movimentação, eles também vão estar se movimentando naturalmente. Então, se for questões de milissegundos ali do servidor dar uma travadinha e voltar, vai ficar 100% imperceptível. É imperceptível esse tipo de problema que o servidor possa ter, tá? Diferente de quando isso acontece no servidor autoritativo, tá? Perceptivelmente você consegue ver que o servidor está tendo problema porque você olha para a tela e você vê o bicho dando uma travadinha, né, e tudo mais. Aí estava acontecendo um outro caso ali dentro do TOS, que até me perguntaram, pô, mas isso não é pacote? Porque o cara estava andando e a movimentação não estava acompanhando, né? E aí eu falei, não, não é o pacote. O pacote está chegando certo. A outro ponto que pode dar problema, que dá essa percepção de movimentação travada, que aí você pode levar isso como se fosse o ping que está alto ou qualquer coisa do tipo, é que eu utilizo uma biblioteca de movimentação chamada ALS. E aí o ALS ele tem um pequeno problema que eu ainda não sei como corrigir, que é quando o personagem ele tá com o pé abaixo da nave mesh, muitas das vezes o ALS ele não consegue executar a play montage ou a sequência de animação que ele precisa executar. Quando que isso acontece? Por exemplo, quando o player dá um dash, quando o player dá um teleporte, né, um blink, alguma magia que vai fazer com que a posição da entidade ela sofra uma alteração brusca de posicionamento, às vezes não dá tempo do pé se alinhar. Só que isso é fácil, entre aspas, facilmente corrigível, porque quando o cara dá um pulinho ou alguma coisa do tipo assim, ou até mesmo quando ele sai da minha zona de interesse, que aí a entidade dele é deletada e ele volta, quando ele volta, ele já volta com a posição correta e aí isso se arruma, né? E, inclusive eu estava vendo um vídeo, uma live aqui do um rapaz jogando Terra's Land, né? Que é aquele jogo que vai lançar agora, não sei se lançou e tal. E eu vi exatamente esse mesmo problema lá. O controlador deles, o personagem retinho, né? Andando assim como se ele estivesse dando saltinhos. Isso não é problema de pacote. Isso é problema do gerenciador de movimentação. E aí, de novo, no caso, aqui eu tenho um problema que é relacionado à posição do pé com relação à nave mesh, porque eu utilizo a nave mesh do Unreal Engine para poder fazer a movimentação. Quais são os problemas possíveis que eu tenho por ter optado por utilizar o Navimesh, tá? Primeiro problema que eu posso ter é esse pacote esse controlador de animação, como ele depende do Navimesh. Se o Navimesh está mal posicionado com relação à colisão, você pode fazer com que o bicho fique parado, né? Se não tiver conseguindo fazer uma movimentação, o Navimesh ele tem lá as suas regras para conseguir fazer. Opa, tá tudo esquisito.
para conseguir fazer a movimentação. Então pode acontecer de ter alguma coisa interna, um erro interno ali, que a nave mesh e não vai conseguir fazer a animação. E aí o que vai acontecer no cliente dessa pessoa? O player vai aparecer, o player ou o animal vai aparecer parado. Ele não vai conseguir se mover. E aí o que eu faço para corrigir isso? Eu faço uma verificação a cada pacote que eu estou recebendo, que se caso a posição que eu estou recebendo esteja muito distante da posição que o actor, né, o Hector tá lá dentro da cena, eu jogo esse Hector para nova posição. Literalmente, tá? Ele vai, às vezes você vai ver o bicho parado assim e ele vai dar um salto. Plum. Nisso que ele deu o salto é por quê? Porque eu tô vendo que por qualquer motivo que seja, aquele ator ali ele não está se movimentando como ele deveria, e aí eu preciso reajustar. E aí eu faço uma série de verificações para ver se eu consigo resolver esse problema de movimentação. Eu jogo ele um pouquinho para cima da nave mesh e por aí vai. Às vezes resolve, às vezes não, tá? Ainda não consegui chegar numa solução definitiva dentro da Unreal, porque eu não sei ainda mexer 100% em tudo lá dentro da Unreal, né? Eu sei me virar bem, mas tem certos tipos de coisa. Provavelmente, né, no futuro aí uma coisa que eu vou fazer é tirar essa necessidade de utilizar a nave mesh para poder fazer essa movimentação. Qual é o pós e o contra disso? Eu preciso fazer todo um sistema de transação, de movimentação com smooth, left e por aí vai para conseguir fazer essa movimentação sem a nave mesh, inclusive provavelmente um sistema de Pathfinder para poder fazer uma trajetória que não vá batendo nas coisas, né? Por outro lado, né, a não necessidade de eu não ter nave mesh, a nave mesh da Unreal ela tem alguns bugs, tá? Muitas das vezes a gente estava tendo problema aqui que não estava sincronizando as coisas, quando ia ver era um bug que tinha na nave mesh lá que não conseguia se movimentar e tal. Outro detalhe também que eu vou dar aqui que é assim, foi difícil de conseguir achar, tá? O ALS ele vem com um Behavioral Tree do Unreal Engine para você fazer movimentação de animação. Vou mostrar aqui para vocês, tá? Eu vou pegar aqui o ALS, o base do ALS, tá? Essa informação aqui, cara, eu demorei bastante tempo para conseguir identificar, tá? Então esse cara aqui é o Anime Class Basic, né? O blueprint base do ALS, tá? Ele que está por trás ali da movimentação. Quando você vai olhar o player, esse cara que está por trás ali, o player ele é só uma casca por cima do ALS, né? E aí o que acontece? Esse cara aqui, ele vem com esses carinhas aqui, ó. Um Behavioral Tree, né? Que é para você poder fazer uma configuração de IA, né? Se você for usar local, né? E um IA Controller. Qual é o problema desse cara aqui, tá? E depois de muito pesquisar que eu fui ver. Se você tiver alguma coisa aqui, veja que aqui no caso eu até tinha feito uma alteração aqui, tá vendo? De colocar o blackboard, né? A fazer a alteração da posição para movimentação. E aqui eu tava usando esse cara aqui, ó, Move To. Né? Quando você tem um controlador um controlador de IA que está utilizando esse Move To e você tenta dar um move aí lá dentro do código, né? Que é o que eu estou utilizando aqui, eu vou mostrar para vocês aqui como é que eu estou fazendo a movimentação das entidades, né? Vou pegar aqui a nossa classe mais básica de movimentação, que é a classe entidade, efetivamente. Deixa eu só eu procurá-la aqui, ó. Esse cara aqui. Aqui, ó. Move to Position. Essa classe aqui, ó, usa o IA Move To, tá? Eu poderia estar usando o Simple Move, tem algumas alternativas e tal. O que é legal desse cara aqui? Ele vai pegar as informações do Nave Mesh, né? Então você tem um Nave Mesh dentro da cena, tá? Eu consigo apertar P aqui e consigo ver como é que tá a estrutura desse Nave Mesh. O Boundary, né? Ele vai fazer a estrutura do Boundary, fica verdinho aqui, ó, tá vendo? Aqui eu consigo ver aonde que ele está detectando colisão, né? Que ele não vai deixar passar e tal. E é isso que é bem bacana, porque eu consigo ter uma noção da onde ele consegue andar ou não, onde ele consegue subir e tal. E aí às vezes precisa de ajuste, né? Disso aqui. Mas funciona relativamente legal, tá?
E aí você precisa ter esse Nav Mesh Boundary Volume. Se não me engano, tem outros formatos de você conseguir utilizar isso. Tem algumas formas de você conseguir deixar mais bonitinho e tal. E aí o AI Move To ele vai utilizar exatamente esse Nav Mesh para poder fazer a orientação e o Pathfinder, né? Qual é o problema que eu tinha? Eu estava utilizando esse AI Move To, só que esse controlador aqui ele estava anexado dentro do meu personagem, tanto do player quanto de humanoides. Entenda que outros players que eu estou vendo em cena, eles são humanoides, eles não são players, né? Qual a diferença de um para o outro? Eles têm a mesma estrutura básica vindo do ALS, tem várias customizações ali por causa do TOS, mas o humanoide ele não tem inputs, né? Ele não tem input, ele não tem controle de UI, ele não tem uma série de outras coisas que só o player tem. Então você, o player, o restante da galera que está ali em volta é o humanoide e as criaturas têm uma base específica de criaturas que é só para criatura, tá? Então esse cara aqui, o Move to Position, ele serve para todo mundo que herda dessa classe. Então todo mundo que se movimenta dentro do TOS, ele usa exatamente essa função aqui. Aqui até tem algumas verificações também, ó, da posição, né? Quando a posição está muito distante e tal, não sei o que. Eu até teria que estar fazendo isso aqui, ó, na real, ó. Eu tenho que verificar se está muito longe, né? Aqui no caso eu botei 2000, poderia aumentar, diminuir, enfim, tem uma série de questões. E aqui ele vai direto para o set actor position, que vai fazer justamente daquele pulo, né? Isso aqui resolve boa parte do problema, né? E aí, caso não, ele vai fazer uma série de outras verificações para chegar aqui nesse Move To aí. Quando você tem um controlador de IA que está tendo o Move To aqui, ó, e você tá fazendo esse cara aqui, o que, que vai fazer? Um vai anular o outro, né? E aí, como isso daqui é gerado em ticks específicos, né? Que você até consegue controlar aqui o tempo, né? De tick desse wait, né? Por exemplo, aqui, ó. Ele vai rodar o Move To, depois ele vai para o wait. Aqui o wait tá 0.1, ele poderia estar mais e tal, não importa, mas só que isso aqui vai estar rodando a cada tick, né? Cada frame isso aqui vai estar rodando. Então esse Move To aqui, ele vai anular esse Move To aqui. Então tá vendo que aqui tem uma seta de on file. O que estava acontecendo? Começava a fazer a movimentação, ficava dando feio. E aí lá no client, o que acontecia quando você estava no jogo? O personagem ficava dando passinhos pequenininhos assim e não atualizava, né? Aí no primeiro momento, o que eu fiz? Eu fiz justamente a adaptação aqui do LSBT aqui, né? Do Black Table, Backtree, sei lá como é que é o nome desse negócio. Desse cara aqui. Para o Move To atualizar aqui, né? Então eu fiz essa modificação aqui, ó. De pegar a movimentação do player, né? Do character, pegar e adicionar aqui dentro do valor do blackboard, né? Do quadro negro aqui, né? Que ele vai quem já mexe um pouquinho mais com Reels tá ligado de que é isso daqui. Isso aqui é legal, é interessante e tal, mas praticamente ninguém usa porque ele é muito pesado, né? Ele é muito pesado porque isso aqui é feito a cada tique, né? Então o que eu fiz? Eu desabilitei o controlador de IA, cara. Eu desabilitei o controlador de IA do ALS e de todos os outros que tava posterior a eles, né? E aí, pô, tá funcionando perfeito. A gente tá testando aí, testou hoje, vai testar hoje dia 15, né? A gente testou ontem, dia 14, vai testar hoje dia 15 de novo e tal. Cara, tá funcionando legal, sincronizando bonitinho, tá? Não sei o quê. Aí, de novo, isso aqui que causa eventualmente aqueles pulinhos, né? Os pulinhos que podem causar eventualmente. E aí, de novo, né? O que acaba acontecendo aqui, ó? Vamos olhar aqui certinho. Tá vendo essa malha verde? Tá vendo que às vezes o pé aqui, ele pode passar um pouquinho aqui, ó. Vou até tirar essa parte verde, né? Quando o ALS ele tem um sistema de futicar. Então, quando o bicho está um pouquinho para cima, ó, você percebe que se eu der play aqui, o que vai acontecer? Ó? Eu posso olhar aqui, o ALS ele ajustou, né, o pé, tá vendo? Ele ajusta o pé para ficar colada no chão, tá? Isso é um sistema chamado Futicar. E aí qual é o problema do Futicar? Que às vezes vai acontecer isso aqui, ó. Ele vai afundar mais do que precisa, né? Dependendo da movimentação da animação que o bicho está fazendo, né? E aqui a gente tem uma animação que é a mais problemática no meu ponto de vista, que é justamente essa animação aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui, que é essa cara aqui, ó, Blink. Tá aqui no set, ó.
Ó, perceba o que que ela faz. Quando eu dou 7, eu dou um pulinho, tá vendo? Eu dou um pulinho pra frente, né? Ele é uma função de teleporte, né? É um dashzinho, né? Pra mago e tal. O que que acaba acontecendo? Existe uma animação que está sendo executada, né? Eu movo o personagem para frente, inclusive eu posso aumentar ou diminuir essa distância, né? Que ele tá indo aqui, ó. Às vezes você pode achar que é pouco esse dash, né? Então eu consigo ajustar esse tamanho. Existem outras animações aqui também que faz mais ou menos parecido com isso. Por exemplo, o evade aqui, ó. Só que eu acho que é para trás esse aqui, ó. Ele é para trás, né? Então nessas animações que vão mexer com a root do personagem, pode acontecer de fazer uma modificação do Futicá e ir para baixo do negócio. Quando a gente está lidando com o player, isso não acontece. Por quê? Porque a gente simplesmente não está usando um move aí, aqui. A gente não está usando a VMesh para a movimentação do nosso player. O nosso player ele vai onde a gente quiser que ele vá. Né? Ele vai estar tá adicionando ali a movimentação e tal. Mas no caso dos NPCs e dos outros players, isso acontece, né? E aí, quando isso acontece, você pode ter uma travadinha, e aí o próprio sistema se ordenar de novo e resolver o problema, né? Ou pode acontecer do bicho ficar parado e não se mexer, e aí aquela funçãozinha lá vai jogar ele lá para frente, né? E aí a gente tem algumas outras possibilidades, mas existe um outro ponto também que é importante falar, né? Quando você está utilizando um servidor que ele não é autoritativo na movimentação, você pode acontecer do caso dos famosos change speeds, né, na minha época lá, que é você usar algum programa para alterar a velocidade, o bicho correr mais rápido e tudo mais, né? Eu lembro que quando eu virei GM do Dimension Shard, nos anos 2000 ali, foi por quê? Porque a gente estava tendo muito problema no último online de gente usando Change Speed, e naquela época o Change Speed fazia muita diferença na PVP, porque o cara ligava aquilo e saía correndo e você não conseguia pegar ele mais, né? E tudo mais. E na época eu consegui resolver isso usando uma forma de conseguir fazer um predict, né? Você faz uma predição, tipo, você consegue ter as informações de velocidade, direção e tudo mais, você pede para o servidor predizer aonde que teoricamente aquele player deveria estar seguindo uma movimentação para aquela direção, naquela velocidade, por tanto tempo, tal, não sei o que. Caso esse predict ele saia demais do escopo, isso é, o cara não tá montado ali, não tá com nenhum buffer que aumenta a velocidade. Então você tem uma sequência, uma série de possibilidades que vão aumentar e trocar a velocidade. Às vezes ele tá pesado, aí diminui o peso e tudo mais. Você precisa fazer essa verificação. E aí o server ele tem algumas responsabilidades. Ele faz essa verificação e caso ele detecte que alguém está fazendo uma movimentação diferente do que ele deveria, você tem algumas opções. Você pode simplesmente dar um rollback no cara para fazer ele voltar para a posição correta. Você pode ter a possibilidade de alguns sistemas aí de hacker, né? Do cara simplesmente ignorar essa informação que o servidor está mandando e continuar andando na posição errada, né? Na prática, o que vocês vão entender é que é, mesmo que você esteja burlando a posição que esteja no client, o servidor ele pode estar simplesmente ignorando a posição que você está mandando e usando o predict, por exemplo, tá? Eu posso simplesmente usar o predict em vez de usar a posição que você está mandando. Por quê? Porque aí eu evito de estar recebendo informação que está sendo manipulada por algum software. E aí você às vezes está correndo pra caramba dentro do seu cliente, mas só que você está lá atrás, lá no servidor. E aí o servidor está te mandando um pacote para você atualizar a posição e você não está. O que, que eu vou fazer? Se eu perceber que você está muito tempo longe da posição que o predict está me dizendo que você deveria estar, eu simplesmente posso te desconectar, ou posso banir a tua conta, ou posso bloquear a sua conta momentaneamente, né? Existe uma série de ações que você pode fazer. O que, que eu vou fazer aqui no TOS? Eu tenho um sistema de predict, obviamente, né? Que eu vou analisando como é que você tá, como é que tá a sua movimentação e se você está fazendo alguma coisa que não deveria. Caso você esteja fazendo alguma coisa durante um período diferente
do que seria o certo, né? Se você está recebendo os pacotes de alteração de movimentação e você não está fazendo essa alteração, a sua conta ela vai ser bloqueada por um tempo, né? Não vai ser banida, ela vai ser bloqueada e eu vou receber um alerta. E aí esse alerta ele vai ser passado para a equipe de curadoria, né, dos GMs. E aí os GMs eles vão fazer o quê? Eles vão ficar invisível vendo a tua movimentação. Então você vai estar no jogo, vai ter um GM na tua cola olhando para ver se a tua movimentação tá estranha. Se tiver estranho, irmão, é barra ban, sem choro, não adianta chorar, não adianta reclamar e tal, você vai ser banido e não vai ter recuperação de senha, não vai ser recuperação de conta, você perdeu a conta e é isso, tá? Porque você está usando software para poder fazer alteração de velocidade que não deveria estar, tá? Isso é padrão, tá? Qualquer jogo que tenha um pouco de competitivo e obviamente que MMO que tem PVP é um cenário um pouco competitivo, tem a penitência do cara que usa programa de hacker para poder alterar a velocidade. Ponto. Né? Então isso é uma regra que já está estabelecida desde os anos 2000, tá? Não tem nada de novo nisso aí. E aí, justamente por quê? Porque a gente tem essa questão de você poder manipular de certa forma, a velocidade usando change speed ou usando algum tipo de sistema que vai fazer essa alteração e tal. Agora, galera, assim, meu nível de preocupação nesse momento com relação a isso é baixo, porque, vamos ser sinceros, né? A gente está criando um jogo para milhões de jogadores, né? Não é para mim me preocupar com meia dúzia de cara que vai estar procurando na internet como é que faz alteração de velocidade e ainda correndo o risco de ter a conta banida porque está usando esse tipo de software. E aí eu vou te falar com sinceridade, se eu começar a ver isso acontecendo com frequência, aí eu vou começar a endurecer as regras internas do servidor de já banir automaticamente, tá? Não vai ter nem choro. Se o servidor detectar que você está usando change speed, você vai ser banido. E obviamente tem outros sistemas de controle de hacker que já são super famosos aí no mercado, né? Que o Fortnite usa, que outros sistemas usam aí, para poder fazer detecção desse tipo de sistema, né? Então, assim, para mim, eu não tô com nível de preocupação com relação a essa arquitetura, porque é a mesma arquitetura que o Call of Duty usa, tá? Eu jogo Call of Duty, eu já tive problemas de servidor travando, né? Por incrível que pareça, né? Servidores da Blizzard travando. E aí, o que aconteceu? A gente continuou andando normalmente, com o servidor dando lag, dando ping de 2000 de ping, né? Por quê? Porque eles usam a mesma técnica que eu estou utilizando aqui de predição. Predição de movimento, né? Você vai predizer lá dentro do servidor qual seria a posição que o player deveria estar, com base na movimentação, na velocidade e em uma série de outros fatores ali, né? Então é uma técnica super interessante que eu recomendo a todos que entendam o pós e contra de todo. Nenhum sistema é bala de prata, galera. Todo MMO vai ter um problema ou outro, tá? Então, assim, eu acho que o ponto todo é quanto que a equipe está disposta a resolver os problemas quando eles acontecem, né? Porque problemas acontecem todo dia, cara. Cada build que eu faço aqui surgem novos problemas. É super assim. Fazer um MMO é uma coisa super complexa porque exige o tempo todo testes e mais testes e mais testes para você poder achar problemas que está acontecendo. E aí você acha que resolveu um problema e você causa outros, tá? E para mim, a melhor forma de testar, sendo bem sincero, tá? É colocar um monte de gente dentro do jogo, mesmo que o jogo não esteja ainda 100%. Para quê? Para justamente você ver na prática o que está impedindo o cara de jogar. Se você tem algum bug que o cara não consegue jogar, esse tem que ser o primeiro bug de você resolver. Né? Não adianta você criar telinhas bonitas e tudo mais e criar um monte de funcionalidade que talvez ninguém vai usar se você está com um monte de bug que é impeditivo, né? Você vai deixar para resolver esses bugs quando? Quando você for fazer um release, né? Então, assim, você tem que ter uma certa noção de projeto, de desenvolvimento de software para entender uma, uma boa deadline aí de como é que você vai conseguir resolver os problemas. E para mim, fazer stress testes e fazer alpha teste, close beta é a melhor forma de você conseguir fazer isso. Você tem um grupo de pessoas que estão ali disponíveis para eventualmente quando precisar você entrar com 50, 100, 200 pessoas e conseguir fazer um teste massivo para conseguir detectar esse tipo de problema, né?
e hora ou outra você liberar para uma quantidade maior de pessoas para colher feedbacks reais de pessoas que estão ali e estão sentindo na pele situações, e é assim que você vai fazer com que o seu jogo consiga ter, né, uma qualidade bacana, né, da galera tá curtindo jogar, né? Ninguém gosta de um jogo que tem um bug que vai fazer você não conseguir jogar, né? Enfim. Mas eu acho que eu consegui responder aí as perguntas de vocês, né? Às vezes eu sou um pouco prolixo em termos de explicação, tá? Então, caso vocês ainda tenham alguma dúvida aí, quem mandou as perguntas, e caso surjam outras dúvidas, né? Pô, manda aí nos comentários, e aí eu faço outros vídeos aí falando sobre o tema. Eu gosto bastante do tema, né? Dá pra perceber, né? Eu tô fazendo um MMORPG, então eu gosto bastante dessa discussão de protocolos, de linguagens e tudo mais. Mas é aquela parada, né? Quer falar alguma parada técnica que seja relevante e tal? Se for na boa, eu respondo na boa, né? Se vier querendo mostrar algum tipo de autoridade, eu só vou ignorar ou cancelo, sei lá, entendeu? Eu não tenho muita paciência para ficar respondendo gente que acha que sabe demais e nunca fez nada, né? Parar de receber críticas construtivas de quem nunca construiu nada, né? Segue essa dica aí. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês estejam gostando do conteúdo. Compartilhe com seus amigos que gostam de conteúdo de desenvolvimento de jogos, programação e tudo mais. E a gente se vê na próxima aí. Valeu.